Olá pessoal, boa tarde a todos. Já estamos ao vivo aqui na Change.org Brasil. Esperar uns minutinhos, o pessoal tá entrando ainda. Muito boa tarde. Logo mais a gente já inicia aqui o nosso bate-papo. Vamos esperar só alguns segundinhos o pessoal começar a entrar e a gente já começa. Já estamos ao vivo aqui na Change.org Brasil. Vamos falar de um assunto muito importante hoje. Esperar só a galera começar a entrar um pouquinho e a gente já inicia a nossa conversa de hoje. Bom, para quem já está entrando, quem já entrou, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Primeira live aqui da Change.org Brasil. Estamos muito felizes começar, com um assunto tão importante quanto esse que a gente vai falar hoje. E meu nome é Mainari, eu sou jornalista e assessora de imprensa aqui da Change.org. Mais alguns segundinhos e a gente já começa. Olá a todos. Vendo o pessoal entrando aqui. Bom, já adiantando um pouquinho então do assunto, Nessa nossa primeira live a gente vai falar de um tema que tem mobilizado muita gente em todo o país, Que é a data de realização da prova do Enem. Isso mesmo, Exame Nacional do Ensino Médio. Para falar um pouco com a gente sobre esse assunto, Nada melhor do que uma estudante que está passando por todo esse processo de indefinição, como vai ser, quando será. E é uma estudante que criou um abaixo-assinado aqui na Change.org, pedindo justamente pelo adiamento, da data da prova do Enem. E ela já conseguiu, atualizando aqui para vocês, quase 250 mil assinaturas, pedindo justamente, que a prova fosse adiada. Como ontem já foi que será, mas ainda tem muita coisa incerta, ainda não definida nisso tudo. Essa estudante é a Elisa Teixeira, de 20 anos. Ela mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vai prestar o Enem. Então, agora eu vou colocar ela aqui na nossa conversa e a gente já inicia, então, esse bate-papo. Só um instante, deixa eu convidá-la. Olá, Elisa. Muito boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Que ótimo. Primeiramente, Elisa, seja muito bem-vinda a essa nossa live, primeira live aqui da Change.org. E primeiramente também, eu gostaria de te agradecer por ter topado esse convite, ter concordado em conversar um pouco com a gente, falar sobre esse assunto, tá bom? Uhum. Falando agora com o pessoal, como a gente bem sabe, o MEC, Ministério da Educação, tinha agendado as provas impressas do Enem para os dias 1º e 8 de novembro. E as provas digitais, Esse ano a gente também, esse ano ou não sabemos ainda, É. A gente também terá as provas digitais, As digitais o MEC tinha agendado para 22 e 29 de novembro. O problema é que com a pandemia, do novo coronavírus, o fechamento das escolas, a rotina de preparação dos estudantes que vão prestar o Enem ficou completamente impactada, Ontem, finalmente, depois de muita mobilização da Elisa e dos prazo é suficiente, não é suficiente, como vai ficar toda essa questão, daqui para frente. Então, vamos começar aqui, Elisa. Assim, para iniciar, antes da gente já entrar nessas últimas notícias, nesse anúncio feito pelo MEC, queria ir lá do início mesmo, e saber, assim, o que te motivou a criar esse abaixo-assinado. Bom, desde o começo, quando começou a questão da pandemia,
a primeira coisa que eu pensei foi, né, o Brasil tá parado, tá tudo sendo adiado, outros vestibulares estavam sendo adiados também, então eu pensei que como que aconteceria uma prova, né, de nível nacional e sendo que os alunos não estavam tendo aula, muitos não estavam tendo o acesso online na internet, pelo EAD, o ensino à distância. E como é que eles iam conseguir para poder fazer isso? Muitos não tinham internet para fazer nem inscrição, sabe? Então, é ilógico pensar que o MEC, que deveria ser por todos, que relacionado à questão da isonomia educacional, deveria ser igualitário, independente de raça e tudo mais, não seria uma coisa assim igual para todo mundo, um acesso igual para todo mundo. Então, o ministro mesmo tinha dito no vídeo, eu comecei com isso, quando eu vi o primeiro vídeo que eles soltaram, que o ministro estava falando que o Enem era uma competição e que não era justo adiar, não era justo fazer manutenção das datas. Só que 10% não tem acesso, dos inscritos ao Enem não tem acesso à internet. E são 500 mil pessoas. É muita, muita gente. E aí foi quando eu comecei a ficar muito indignada e correr atrás. Aí eu pensei que fosse uma coisa até muito pequena, sabe? Quando eu criei a abaixo-assinado. E aí, a proporção, eu fiquei, meu Deus. Imagino que você até se surpreendeu, né? Muito, 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 muito. Ah, foi uma surpresa muito grande. Legal. Foi importante, né, você comentar sobre esses dados dos alunos inscritos no Enem que não têm acesso à internet, né? Eu até peguei mais alguns dados aqui do próprio IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da pesquisa Domicílios, a mais recente que eles divulgaram, né? E, ó, por exemplo, o IBGE mostra que um total de 39% dos domicílios brasileiros ainda não tem nenhuma forma de acesso à internet. 39%. E essa mesma pesquisa também faz um recorte dos jovens das classes D e E. Uhum. Então, entre esses jovens, apenas 48% têm acesso à internet no Brasil. Uhum. Então, a gente vê que é menos da metade, né? E justamente para esses jovens de classes mais baixas. E outra coisa que chama atenção é que entre esses jovens, uma grande maioria, 85%, acessam a internet exclusivamente pelo celular. E a gente bem sabe, né, que para um aluno que está em fase vestibular, terminando o ensino médio, para ter um estudo de qualidade à distância, o celular não é o ideal, né? Está longe de ser o ideal e dificulta muito a aprendizagem, né? Ah, Legal. Agora, assim, já avançando um pouquinho, né, para o grande assunto, eu acho, dessa live, para todo mundo na expectativa de saber um pouco mais, é em relação ao anúncio que foi feito ontem, né? Eu queria saber qual a sua avaliação, uma avaliação em geral, né, dos estudantes que estão inscritos no Enem, que vão prestar o Enem, sobre esse prazo que foi anunciado. Vocês acham que ele é suficiente? Ele não é suficiente? Não dá para falar ainda? Acho que vale lembrar, né, que além desse anúncio, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele também falou numa rede social dele ontem que vai abrir uma consulta para os estudantes inscritos, né, para saber o que eles pensam sobre esse prazo, sobre essa data. Então, o que que você pensa sobre esse prazo? então, primeiramente, foi uma conquista muito grande, né? A gente ter se unido desse jeito, conseguir fazer essa mobilização e conseguir o adiamento. Primeiro foi no Senado, você já, pelo resultado das finalizações das votações do Senado, você já consegue perceber, né, que assim, é um pensamento que a maioria tem a respeito do adiamento. Então, ficou 75-1 a finalização. E ontem foi na Câmara. E até você consegue ver essa como é que fala? O problema nisso tudo, quando até ontem, durante a votação, uma deputada falou assim: a gente não vai votar. E aí falaram que estavam esperando o pronunciamento do presidente há 3 dias, que era para ele ter falado que seria adiado, e ele não falou. Há 3 dias que ele estava esperando. E então foi uma vitória muito grande, já é um grande passo.
A respeito do tempo, né? Colocaram a de 30 a 60 dias. Só que isso, então, ou seja, a luta não acabou, porque a gente agora continua nessa parte de correr atrás a respeito das datas, porque não tem como ter um Enem sem estar tendo aula. Não adianta. Não adianta adiar por mais 30 dias se a gente vai ficar mais 30 dias tendo alunos sem aula. Uhum. Então, a gente precisa correr atrás disso, entendeu? A respeito das enquetes, né? O ministro já Uhum. fazendo uma enquete no Instagram dele, dizendo Uhum. e perguntando assim: vocês acham, né, que os estudantes deveriam escolher se vai ter, se o Enem vai continuar nas mesmas datas ou não e por quanto tempo ele vai ser adiado, sem influência de UNE, né, a União Nacional de Estudantes, sem influência de Uhum. só quem vai fazer o Enem. Só que assim, Uhum. ele fez isso numa enquete no Instagram. Uhum. Primeiro que inscritos, muitos não têm acesso à internet para poder votar. E segundo, como é que ele quer que as pessoas votem se ele bloqueia todo mundo no Instagram? Se ele bloqueou todo, desde março, 31 de março, quando a gente começou a Uhum. apresentação, a gente começou a ir nas redes sociais, aí marcar ele nas coisas, nas publicações, e falar assim, por favor, dá atenção pra gente, tudo mais. Ele bloqueou todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, como é que ele quer que os inscritos votem? Se ele tá bloqueando todo mundo que é contrário à opinião dele? Eu ia falar justamente disso, né? Então, até aproveitando o seu gancho, na nota que o INEP emitiu ontem, falando sobre adiamento, eles disseram assim, né? Que essa decisão do adiamento decorreu das demandas da sociedade e de manifestações do Poder Legislativo. Então, como você bem falou, né? As aprovações, a aprovação de terça-feira no Senado desse projeto de lei mostra essa manifestação do Poder Legislativo. E quando o INEP cita as demandas da sociedade, está falando da mobilização de vocês, né? Está falando do seu abaixo-assinado e de tantas outras inúmeras iniciativas aí dos estudantes. Então, assim, acho que fica claro com essa nota como a mobilização da sociedade, através dessas iniciativas, realmente pressionou o poder público. Uhum. Porque, inicialmente, o próprio ministro da Educação parecia completamente irredutível, né? De pensar na proposta de mudar a data, né? A postura dele era essa, praticamente totalmente irredutível, e como você falou, né, sem nenhuma abertura para diálogo com os estudantes. Uhum. Então, acho que realmente, como você falou, né, já é uma conquista ter conseguido isso. Eu acho que é bastante significativo e mostra a força mesmo da mobilização, do seu abaixo-assinado, das outras iniciativas das entidades estudantis, né? E aí, só voltando um pouquinho, então, ainda falando da questão do prazo, né? Só para deixar mais claro, assim, o que que vocês estão pensando? O que que vocês acham que seria o ideal? Então, não definir por quanto tempo, porque a gente não sabe, né, quanto tempo mais que a quarentena vai se estender, quando que as aulas vão voltar ao normal, o que seria, assim, o ideal para vocês? Então, até no projeto mesmo da senadora da Daniela, né, que ela que levou o projeto para o Senado, eles já tinham um projeto, dentro do projeto, as opções para poder, das datas, em relação às datas. Eu acompanhei a votação no Senado e durante a votação eles falaram muito a respeito de que talvez o semestre possa começar no meio do ano que vem, sabe? Que as provas sejam realizadas no primeiro semestre do ano que vem. É, é muito complicado a gente falar sobre isso, sabe? Eu acho que esse adiamento pesa muito para um lado de uma suspensão do Enem até conseguirmos voltar ao normal, não é? Porque o Zema mesmo, aqui de Minas, ele falou que provavelmente as aulas só vão voltar em 2021. Então, é muito difícil a gente. Porque também a gente não sabe nenhum futuro em relação ao país do vírus, sabe? Por causa do Covid. Porque a gente está no meio assim da pandemia, a gente não chegou ainda no pico, todos os dias só vai aumentando a quantidade de morte que está tendo, então a gente não sabe, a gente não sabe. Então é muito complicado
um ministro pegar e colocar assim, 30 dias a mais. Que diferença que 30 dias a mais vai fazer, sabe? Nós vamos estar tendo aula do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E outra coisa, e Sim. quando ele fez, no dia que teve a votação no Senado, ele fez Uhum. fora uma live, sabe? Para falar, e ele anunciou que seria sobre o Enem. Ele falou sobre várias pautas. A pauta seria sobre o Enem, mas ele falou sobre Coreia do Norte, falou sobre Fidel Castro, esquerda militante radical, falou tudo Uhum. isso, mas ele não falou sobre o Enem. E aí perguntavam para ele, e as medidas de segurança, questão sanitária, se a prova for realizada mesmo nas mesmas datas, se não tiver manutenção. Aí ele falando, a gente vai colocar, provavelmente, as pessoas com medo Uhum. de uma das outras. Ele não faz a menor noção nem de como acontece a transmissão do vírus do país dele. Uhum. Então, 50 alunos em uma sala realizando uma prova que é de 1 hora da tarde até 6h30 da tarde. Realmente é difícil, né, estipular um prazo diante de uma situação incerta e que a gente não sabe, né? Simplesmente a gente não sabe quando vai terminar, quando que tudo isso vai se normalizar. É, Você comentou sobre o Zema, né? O Romeu Zema, governador de Minas Gerais, né? Hoje eu também vi algumas notícias, estava lendo a repercussão, né? Depois desse anúncio de ontem, eu vi que as universidades públicas já estão atentas a isso também, né? Com o adiamento do Enem, de adiarem, suspenderem aí por um tempo indeterminado os seus próprios vestibulares, né? E essa realidade, principalmente dos alunos de escolas estaduais, a gente sabe que eles são os mais impactados, né? Você comentou comigo até antes da entrevista que com essa mobilização você começou a receber alguns depoimentos de colegas seus e também de alunos de escolas estaduais que sequer estão tendo aulas, né? Sequer estão com acesso ao ensino à distância. O que mais, assim, os estudantes, as maiores, é mais de uma preocupação, né? Quais são as principais preocupações no meio disso tudo? Também tem o fator psicológico, que a gente sabe, emocional, que já acontece numa situação normal, né? Quando está terminando o ensino médio, toda aquela ansiedade de prestar um vestibular para entrar na universidade, e agora no meio de uma pandemia, né? O que mais seus colegas, outros estudantes têm narrado para você? A gente recebeu muito vídeos falando de alunos de zona rural falando sobre isso também. A gente começou a receber muita mensagem de gente que não tinha material, de gente que não estava tendo aula, de gente que precisou ir na casa de um vizinho para poder conseguir fazer a inscrição. Então, eles sempre reclamando, não estamos tendo, a gente não está tendo aula, a gente não está tendo material, a gente não está tendo professor, sabe? A gente começou a receber muito relato desse, muito, 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 muito. E você vê também até que essas pessoas foram as que mais aderiram ao movimento do Adienem. Porque se você entrar nas hashtags do Adienem no Instagram, você vai ver todas essas pessoas segurando plaquinhas pedindo adiamento, sabe? Uhum. Mostrando a casa atrás. Então, tipo assim, você vê que eles mesmos já tentam se movimentar porque eles estão sendo lesados. Eu recebi também muitas mensagens a respeito disso, da questão psicológica. Em vários grupos também que eu tô com amigos que vão realizar o Enem também. Eles reclamaram muito, muito dessa questão psicológica, que é muito difícil, às vezes, você. Porque, por exemplo, o cursinho, muitos pagam o cursinho porque eles não conseguem estudar online. Eles precisam de um professor ali com eles. Precisam Uhum. me oferece. E eu tenho amigos que vêm me procurar. Ontem mesmo eu recebi um amigo que falou assim: eu tô prestes a desistir, não tentar o Enem esse ano, porque eu estou me sentindo desmotivado. Eu não consigo prestar atenção com as aulas online, e aí a matéria vai acumulando, e eu não consigo tirar dúvidas com o professor, eu não consigo realizar direito as tarefas que têm que ser feitas para poder estudar os exercícios. Então eu tô querendo desistir e tentar quando tudo estiver normal. Isso é uma coisa que
é bem complicada, porque a pandemia ela só colabora para poder fragilizar mais a gente. Então, Uhum. muito difícil a gente conseguir manter um ritmo de tudo e acaba que para a gente ficar tentar mais ou menos sair leso nisso, conseguir estudar, a gente tem que ficar alheio a tudo que está acontecendo, porque é uma Uhum. informação que deixa a gente extremamente Uhum. ansioso. Então a gente não consegue às vezes focar, sabe? Eu ouvi um amigo falando que assim, doido é quem não tem ficado doido com tudo que tá acontecendo, sabe? Porque Uhum. é uma situação que requer mesmo, é normal a gente ficar ansioso, então Uhum. a gente acabou percebendo que o Ministério da Educação, o ministro, né, principalmente, o presidente, eles não estão tendo o mínimo de cuidado, assim, com os estudantes do país, porque a gente está passando por uma fase muito complicada. Sim, e você comentou, né, que você precisou adaptar toda a sua rotina de estudos, que você levou aí um mês mais ou menos para isso. E acho que é importante destacar, né, que você tem a chance de estudar em um cursinho preparatório para o vestibular, você não tem maiores dificuldades de acesso à internet, computador na sua casa, mas foi justamente, né, pensando nesses outros milhares de estudantes que tinham uma realidade bem diferente que você decidiu se juntar mesmo a essa mobilização para também, né, que o Enem não acontecesse numa condição que amplie ainda mais a desigualdade de acesso à educação no nosso país, que já é estrutural e histórica, né? É, eu acredito que esse seu desejo, assim, por mais que você é uma pessoa privilegiada e, de certa forma, tendo outros concorrentes, né, como até disse o ministro da Educação, você seria teoricamente beneficiada. Tendo outros concorrentes que não estão podendo se preparar como você está, você seria beneficiada. Mas, assim, pelo que a gente entende, não é esse tipo de privilégio, né? Não é essa injustiça, essa desigualdade, né, que os estudantes querem. Mesmo que um tenha mais condições do que o outro, como você, vocês desejam, né, a mobilização de vocês é para que seja um processo justo, né, que não amplie mais essa desigualdade, né, que não fira esse princípio da isonomia. Aí, travou. Seu travou, Você conseguiu entender o final da pergunta? Não, repete para mim, por favor. Então, eu estava falando assim, por mais que você seja um estudante que tem certos privilégios, né, consegue estudar num cursinho preparatório para o vestibular, tem acesso à internet, isso por alguns poderia ser encarado como, nossa, se outras pessoas não estão conseguindo estudar, melhor para mim, vou sair na frente, agora concorrer a uma vaga vai ficar muito mais fácil, vou conseguir entrar na universidade. Mas não é isso, né, que os estudantes querem. Acho que pelo contrário, a intenção não é que o Enem se torne algo para ampliar ainda mais essa desigualdade de acesso à educação no nosso país, mas pelo contrário, que ele seja mesmo um instrumento justo, né? Para que todos os estudantes concorram aí no máximo possível em pé de igualdade. A gente sabe que a igualdade educacional no Brasil está longe de acontecer, mas que pelo menos ele não amplie ainda mais isso, certo? Uhum. Ele tá travando de novo. Não, o final é que assim, eu acho que vocês não querem que o Enem seja algo que amplie ainda mais a desigualdade de acesso à educação no país. Pelo contrário, né? O que É, os estudantes querem é que seja um instrumento que torne o mais justo possível esse acesso ao ensino superior. Longe de querer tirar sim. vantagem É, em cima da desvantagem, né? De quem não tem acesso à pois, educação, certo? pois é. Acaba que eu tenho esse acesso, eu consigo estudar, consigo ter um apoio, frequento um cursinho, meus pais conseguem pagar por isso, mas eu reconheço, sabe, que
eu tenho esse acesso e que muita gente é um privilégio muito, 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 muito grande. Então, eu ouvi de muita gente no meu grupo, né, do cursinho, que... Você tá me ouvindo? Porque deu uma travadinha aqui. O vídeo tá travado, mas tô conseguindo te ouvir. Agora voltou normal. Voltou. Eu ouvi de muita gente no meu cursinho de alunos que não concordavam com o adiamento. Que eu falava, tem muitos anos já que eu tô fazendo cursinho, eu tô me preparando tem muito tempo. E aí, tipo assim, por exemplo, no meu cursinho, por exemplo, a majoritariamente é o pessoal querendo medicina, sabe? Questões na área de saúde. E aí eu fico imaginando muito que tipo de profissionais essas pessoas vão se tornar também, sabe? Porque a gente está aqui lutando para que todos tenham acesso igualitário. E aí eu fico me perguntando que tipo de profissionais esses que vão quando eles não conseguem olhar para o próximo, quem está do lado. Começa, a gente não pode, porque é isso, na verdade, que o ministro queria fazer. Com seleção, usar o Enem como uma exclusão para poder selecionar. Então, Acho que deu uma pequena travada enquanto você estava falando. Agora tá travando. Tá travando um pouco agora. foi. Deixa eu só ver Foi. se não. Pronto. Mas eu falei em relação a que eu vi muita gente, né? Eu começo a refletir muito sobre que profissionais eles vão se tornar, principalmente sendo da área de saúde, vão lidar com pessoas, sendo que eles não conseguem olhar para quem está do lado deles agora, sabe? Porque no momento em que você começa a estudar um cursinho, por exemplo, um vestibular de medicina, você já tem que começar desde o cursinho sabendo com o que você vai lidar. Porque você já sabe o que você vai estudar. Então, assim, você vai estudar, trabalhar com pessoas. E você não vai conseguir olhar para o próximo agora, sabe? Então, usar o Enem, assim, achar que... Ele segue meio que a lógica do ministro, de achar que, assim, o Enem é uma prova que ele vê como uma prova que gera exclusão, que gera seleção. Porque se não fosse adiado, a prova a gente selecionaria que tipo de pessoa? Quem tem dinheiro, quem tem acesso, sabe? Então, no vídeo mesmo que ele soltou, o Mac soltou, falando assim, vocês têm que continuar se preparando e tal, que tipo de profissionais eles vão se tornar? Exatamente isso mesmo, sabe? Profissionais que tiveram acesso, profissionais assim que privilegiam. Isso daí só vai estar reafirmando a desigualdade enorme que a gente tem. Tá travando de novo. Oi? Tá me ouvindo? Deu uma travada de novo. Tá, acho que só comentando, né? Acho que vale ressaltar isso. Que quando o Enem foi concebido, ele foi concebido justamente para ser uma porta de entrada para as pessoas menos assim favorecidas, pessoas que não têm condição de pagar uma faculdade particular, né, não têm essa condição financeira de conseguir, né, realizar o sonho de ingressar no ensino superior. Então a gente vê ele sendo tratado de uma forma um pouco distorcida, né? Pessoal, queria falar, quem quiser mandar algumas perguntas para Elisa, pode ir mandando aqui nos comentários. Vou tentar identificar algumas aqui para passar para ela, tá? Tem uma aqui, deixa eu ver, do Marcelo. Ele perguntou: vocês tiveram apoio de influenciadores na divulgação do abaixo-assinado?
Quais foram as A gente personalidades, tem, influencers que apoiaram o movimento de vocês? a gente começou tendo o apoio da UNE, né, União Nacional de Estudantes, que para quem não conhece, acaba sempre tomando a frente, formalizando a luta estudantil e certinho, me ouvindo? Eu tô te ouvindo, o vídeo tá travado, mas tô conseguindo te ouvir. Agora acho que parou tudo. Agora foi. Eu acho que é o ministro da Educação tentando derrubar a nossa live aqui falando dele, a orelha dele deve estar esquentando. Não, e assim, isso me faz pensar também, assim, nas dificuldades dos alunos. Você imagina, né? A gente tem essa condição de ter um equipamento bom, internet em casa, tem esses problemas, né? Essas dificuldades de conexão, de internet. Então, imagina realmente, né? O que os estudantes das Pois é. escolas estaduais, esses que não têm um bom equipamento, não têm um bom recurso de tecnologia em casa, a dificuldade que eles têm para conseguir estudar. Alguns que só têm o celular também, né? A gente viu isso muito no até na conferência lá da live do Senado para votação, o tempo todo ninguém conseguindo falar com ninguém. Lá do senador. Verdade. É verdade. Então, mas a gente teve apoio da Uni, a gente teve o apoio da UBS, a gente teve o apoio muito também de influenciadores, como a Débora Aladim, que também está sempre aí na luta estudantil, o Felps, a gente teve de vários professores também, né, que tem mais reconhecimento por causa de cursinho online. Aham. Foi isso. E depois que começou a Maísa também, depois que tudo foi crescendo, o adiamento foi crescendo, essa petição, né, pelo adiamento, muita gente, muito influenciador começou a aderir à causa, né? Começou a perceber que realmente é muito importante falar sobre isso. Certo. Bom, Elisa, atualizando aqui, seu abaixo-assinado está quase batendo 250 mil assinaturas. Isso quer dizer, né, que são 250 mil pessoas apoiando a causa de vocês e a favor mesmo do Uhum. adiamento do Enem, né? Acho que é importante ressaltar que a sua petição ela teve assim, um crescimento absurdo em uma semana. Foi um crescimento de 600%, quase 700%, na verdade, em apenas uma semana. Eu lembro que no último dia 8, seu abaixo-assinado estava com 26 mil assinaturas, e aí no dia 15, uma semana depois, ele alcançou as 200 mil, né? Então, agora abro aqui esse espaço para você deixar o seu apelo para as autoridades, o que mais, né, além de tudo isso, você gostaria de falar das autoridades sobre essa questão. Bom, eu acho que eles deveriam aproveitar também esse momento em que o Enem foi adiado, a gente não tem mais, por enquanto, um prazo de quando o Enem vai voltar. E até o Rodrigo Maia falou sobre isso ontem, numa publicação que ele fez no Twitter, que eles deveriam aproveitar esse tempo para poder tentar, pelo menos, sabe, mesmo que a gente sabe que não vai ser, não vai, a gente não vai alcançar igualitariamente, mas tentar aproveitar esse tempo em que a gente está sem um prazo do Enem e tudo mais, para poder incrementar o estudo de quem não está tendo esse acesso que eu estou tendo, que quem faz um cursinho tem, sabe? Seja com Uhum. questão de materiais, seja com questão de um computador, uma internet em casa, porque eu lembro que o ministro até falou assim: ah, mas tem os pacotes de internet que a Anatel disponibilizou, que não sei o que lá. Aí você vai ver, tipo assim, o preço de um pacote de internet, 50, 70 reais. Gente, 70 reais para uma família que não tem comida em casa. É muita coisa. É muita coisa, Uhum. sabe? Então, eles deveriam aproveitar esse tempo em que, a gente não está tendo prazo para poder, pelo menos, melhorar um pouco, sabe? Não ser discrepante, porque está discrepante essa desigualdade que o Enem Uhum. está causando. E então eu acho que correr atrás disso agora é a melhor coisa. Porque eu lembro que o ministro mesmo falou assim:
Ah, porque adiar o Enem requer muita coisa, requer, que requer mudança de data em relação à gráfica, programação. Só que isso é muito fácil de você resolver, sabe? É você. O ministro não vai conseguir mudar a data de entrega de uma gráfica, sabe? Não. Na verdade, se colaboraria, porque eles ainda teriam mais tempo para poder realizar essa questão de impressão Uhum. e planejamento. Então, é aproveitar esse tempo, aproveitar para poder melhorar essa qualidade desses estudantes que não estão tendo acesso. Ó, Elisa, tô vendo aqui nos comentários que já tem gente até te querendo como ministra da Educação, viu? Hashtag Elisa no MEC. É a nova campanha. Merecida. Eu queria puxar um gancho no que você falou agora, né? A gente vê aqui na nossa plataforma, na Change.org, que outras iniciativas, né, para tornar todo esse processo um pouco mais justo, buscando soluções, buscando formas, né, de resolver todas essas questões, né, estão surgindo. Então, a gente teve a sua iniciativa, que foi uma das que mais engajou, né, uma das que mais engajaram, desculpa, uma das que mais engajaram as pessoas aqui na Change.org. Já é o quinto maior abaixo-assinado de temas relacionados à pandemia, né, relacionados ao coronavírus. Mas também tem outras. A gente teve uma interessante, criada, que foi um abaixo-assinado criado por um professor universitário, ele pede justamente que governo, Anatel e operadoras de telefonia façam um acordo para oferecer acesso gratuito aos portais educativos, né? Para que Uhum, as pessoas consigam acessar os portais educativos sem descontar nada na franquia dos dados móveis de internet. sim. Também tem uma outra que foi criada recentemente, pedindo que as emissoras de TV, né, reservem um horário que seja educacional para esses alunos se prepararem para o Enem. Né? Então, há mecanismos, há ideias, há alternativas que podem mesmo, né, oferecer alguma solução. Uhum, E o que a gente espera é que as autoridades olhem para isso realmente, né? certeza. Eu vi também até um projeto que uma amiga minha tinha me mandado que eles estavam querendo distribuir celulares, esses microcomputadores, sabe? Para pessoas que não estão tendo acesso às aulas online e não conseguem estudar, para poder estudar mesmo. Sim. Bom, e agora já caminhando então para o final da nossa conversa, que foi muito produtiva, tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui entendeu um pouco melhor da realidade dos estudantes, tudo que envolve essa questão. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora para todo mundo. E aí eu soube que você tem um sonho então de cursar engenharia aeroespacial, certo? E que aí você vai prestar o Enem para tentar uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais. E conta um pouquinho como surgiu esse sonho, essa escolha diferente, né? Não é tão comum assim. É uma área muito difícil, né, no Brasil, até porque, paralelamente a isso, atrelada a isso, o Brasil também não tem tido muito investimento nessa área científica, tá faltando aí investimento. Então, assim, é muito difícil. Eu comecei a me interessar por essa área por causa do meu pai, porque meu pai é da área de exatas, meu pai é físico. Então, eu cresci com ele me fazendo assim: minha filha tem que ser boa em exatas, em matemática. É, eu sempre tive, né, ter o apoio dele. E aí eu comecei, desde pequena ele já me contava as coisas em relação à física, mas essa área matemática. Meu pai está sempre mexendo com programação. E aí eu comecei sozinha a pesquisar mais e ver, descobrir coisas que eu gostava muito, sabe? Meus amigos sabem que eu sou apaixonada com a parte astronômica, na física. E quando eu descobri o curso de engenharia aeroespacial, eu comecei a procurar muito. Eu vi que também é uma área muito limitada em relação a mulheres. Tem muito pouca mulher nessa área. E Uhum. é isso. Por enquanto, essa está sendo a minha escolha. Vamos ver o que dá. Espero que eu consiga.
Sim, te desejo muita sorte, Elisa, nos seus estudos. Eu espero que o Enem aconteça para você e para todos, principalmente, né, que dependem dele para ingressar no ensino superior, que aconteça em condições que sejam mais justas, né? Mais justas para todos. Então, muito obrigada pela sua participação aqui na live. Parabéns, parabéns mesmo pela iniciativa de criar o abaixo-assinado e pela conquista, né? Foi, como a gente comentou, como a gente conversou, foi uma vitória mesmo, né? Conseguir fazer com que o governo, o MEC, o ministro, saíssem um pouco, né, do seu pedestal para ouvir as pessoas, ouvir um pouco mais a população, e é isso que a gente espera, né, de uma democracia mesmo. Papel deles, né? Que tá difícil. Então, tá bom. E, pessoal, também muito obrigada quem acompanhou a gente, quem participou aqui desse bate-papo. E quem se sensibilizou, né, pela causa da Elisa e quiser conhecer um pouco melhor a petição dela, o abaixo-assinado dela, basta entrar em www.change.org/adiaenem. Repetindo, www.change.org/adiaenem. E queria ressaltar também que o abaixo-assinado da Elisa faz parte de um movimento maior de enfrentamento ao coronavírus, que a gente lançou aqui na Change.org, para dar mais visibilidade às inúmeras campanhas que estão surgindo, inúmeras petições relacionadas à pandemia do novo coronavírus, né? A gente fez um levantamento aqui na nossa plataforma e a gente viu que já tem mais de 3.400 abaixo-assinados diretamente relacionados à pandemia do novo coronavírus. E eles somados, né, já engajam aí mais de 10 milhões de brasileiros. Então a gente viu que a petição da Elisa realmente está fazendo a diferença, que os abaixo-assinados, especialmente nesse momento de pandemia, né, que as pessoas não podem se mobilizar nas ruas, não podem protestar nas ruas, podem ser um instrumento mesmo e fazer a diferença. Então, se você quiser conhecer essas outras petições que estão abertas na change.org sobre causas relacionadas ao coronavírus, é só acessar changebrasil.org/coronavírus. Então, repetindo, Change Brasil, aqui tem o Brasil.org/coronavírus. É isso. Gostaria de falar mais alguma coisa, Elisa? E agradecer, né? Porque você me ajudou muito com essa mobilização também, a dar visibilidade. Várias outras pessoas que entraram em contato comigo, muitos amigos meus aqui estão assistindo e eles me ajudaram muito, divulgando todo o meu apelo, porque eu ficava, gente, por favor, me ajuda a divulgar isso. Eu preciso que cheguem mais pessoas, preciso que os estudantes vejam isso. E você me ajudou muito nisso, Change me ajudou muito nisso criar esse abaixo-assinado na plataforma de vocês me permitiu ir muito além, permitiu que o movimento estudantil demonstrasse essa força de que a gente, unido, a gente é muito forte, que a gente consegue ir atrás do que é direito nosso, porque, como eu disse, a educação não é mercadoria, e que a gente conseguiu mostrar a voz que o ministro queria calar, sabe? Então a gente mostrou que ninguém cala a gente. Se a gente tem a oportunidade de correr atrás do que é direito nosso, a gente vai correr. Tá ótimo. Parabéns mais uma vez, Elisa. Muito obrigada e obrigada a todos. Pessoal, não se esqueçam, lutem em casa. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Ó, gente.